Olá pessoal, como vocês estão? Hoje nós vamos falar um pouquinho sobre metodologias ativas. Só fechar aqui. Bom, nós sabemos, né, que historicamente a educação dos profissionais da saúde ela baseia-se no modelo que enfatiza os aspectos biológicos. Fragmenta o saber, fortalece a dicotomia entre teoria e prática. Isso, na verdade, não é só relacionado à educação dos profissionais da saúde. Na verdade, todo o sistema educacional, ele vem de um modelo que favorece, né, essa dicotomia. Ele vem de um modelo segregado, separado. E esse modelo, ele começou lá com... Desculpa, pessoal. Esse modelo, ele começou lá na época de Newton, né, na época newtoniana, na época de Descartes, com a fragmentação do corpo humano, né, em si. Então, fragmentou e isso refletiu no ensino. Tanto que quando a gente vai ao médico, né, nós temos várias especialidades médicas. Não tem um médico centrado que cuida de tudo. Então, teve essa divisão, né, endocrinologista, ginecologista, pneumologista, ortopedista, cada um para cuidar de uma parte do corpo. E isso ocorreu com o ensino também, né, segregando, separando a teoria da prática e separando em vários saberes. Então, na época de Platão, por exemplo, de Sócrates, eles sabiam um pouco de tudo: filosofia, medicina, astrologia não, né? Astronomia. Eles tinham diversos saberes, matemática, sociologia, então era tudo integrado, né? Não tinha essa segregação, essa separação. Mas isso também não tem só coisa ruim, né? Nós temos os pontos que são positivos, né, nessa separação, que foi uma forma de estruturar um pouco mais o ensino, né? Como que eu passo um ensino dentro disso tudo, né? Então eu separei por áreas, depois eu separei por disciplinas e assim por diante. A gente não pode esquecer que na verdade está tudo conectado, né? Principalmente tem alguns temas que eles são transdisciplinares, que eles cortam todas as disciplinas. E se a gente for pensar, quanto mais eu conheço de química, melhor eu entendo, né? Eu consigo entender, por exemplo, de bioquímica, de funcionamentos químicos. E aí eu posso levar para as células, que eu posso levar para os órgãos, que eu posso levar para o funcionamento de um corpo todo. Então, na verdade, essa segregação do conhecimento fez-se necessária na época, mas hoje já está pensando de uma forma diferente, né? Já estão pensando de uma forma diferente os ensinos. Então, eles estão querendo, né? Tá tendo um movimento para juntar tudo isso. Então, no mesmo modo, as metodologias de ensino-aprendizagem tradicionais ainda são amplamente utilizadas na formação dos profissionais da saúde. É o que a gente mais vê, né? E que esse modelo tradicional, ele ainda, vamos dizer assim, deve ser uns 90% de utilização desse modelo tradicional, que é aquele que o professor fala e o aluno só escuta, né? Não tem essa interação e não tem o uso de metodologias que fazem com que os alunos sejam co-criadores e co-participadores, né? Que a gente já comentou um pouquinho sobre isso na andragogia, né? Que é no ensino do adulto.
Então, no entanto, a mudança no processo de ensino-aprendizagem é árdua, pois busca a ruptura com os modelos de ensino tradicional e a formação de profissionais preocupados com o cuidado humanizado. Gente, eu lanço uma pergunta para vocês, né? Mudar é fácil? Quando você quer colocar um novo sistema, ou então quando você quer uma coisa mais simples, né? Mudança de estilo de vida. É fácil? Não, né? As mudanças, elas geram dúvidas, elas geram preocupações, elas geram ansiedade, elas geram resistência. Até essa transição que a gente teve agora, devido ao corona, né, que nós estamos tendo, do ensino presencial para o ensino à distância, como que está sendo essa mudança? Vocês conseguem perceber em vocês, em cada um de vocês, a própria resistência a essa mudança, as dificuldades, né? Então, mudança não é fácil. Mudança no ensino é mais difícil ainda, né? Então, atualmente, muitas discussões apontam para a utilização de novas práticas pedagógicas e as instituições de ensino superior, elas têm sido estimuladas a reconstruir o seu papel social e valorizar a qualidade da assistência no trabalho em saúde, adotando tais inovações. Então, para que se formem profissionais da saúde, para que se formem pessoas mais preparadas, precisa estimular o desenvolvimento crítico nesse ser humano. E essas tecnologias, né, essas metodologias ativas, na verdade, nem todas utilizam tecnologia, mas essas formas de metodologia ativa, elas servem para que as pessoas, né, os alunos, os aprendizes saiam da sua zona de conforto, saiam do papel de passividade e se tornem ativos, para que essas pessoas se tornem pessoas com um senso crítico, né, que conseguem ter mais autonomia no seu raciocínio, mais autonomia para tomar decisões, com conhecimentos técnicos, teóricos e humanizados também. Então, a LDB, né, que é a Lei de Diretrizes e Bases da Educação Nacional, e as diretrizes curriculares do curso de graduação em enfermagem, contemplam essas mudanças paradigmáticas ao determinarem que as universidades estimulem a articulação entre ensino, pesquisa e assistência. Né? Então, como que eu consigo juntar tudo isso? Ensino, pesquisa e a parte assistencial, solicitando a inovação e a qualidade do projeto político-pedagógico. A gente já falou um pouquinho sobre plano de ensino, plano de aula, e falando um pouco sobre isso, né, acho que a gente chegou a comentar da LDB, e a LDB, ela coloca que as universidades, né, as instituições de ensino, precisam começar a ter esse olhar para essas metodologias ativas como forma de integração, né, desse processo de ensino, pesquisa e assistência. Surgem investimentos em estratégias didáticas que incentivam o aluno a refletir sobre a sociedade, transformando o seu contexto. Então, é sair daquele olhar do próprio umbigo, da própria bolha, da própria sala de aula, e pensar no amplo, né? Na sociedade. Qual é o meu papel como um transformador dessa sociedade? E ainda mais quando a gente fala na área da saúde, né? Eu, como um profissional da saúde, como um agente educador, estou inserido em uma sociedade, estou em contato direto com pessoas,
com os pacientes. Eu sou um possível agente transformador de vidas, né? Pelo menos sensibilizar essa população. E como que eu coloco o ensino lá desde a graduação para ajudar nessa sensibilização dessas pessoas, né? Tanto começando com os alunos e sendo multiplicado para quem vai entrar em contato com esse profissional, futuro profissional da saúde, para transformar o contexto, né? Então, para isso é importante a adoção de concepções pedagógicas que aproximem a teoria da prática e problematizem situações cotidianas do trabalho na enfermagem. Senão fica tudo muito vago, né? Imagina ser. Então, é legal trabalhar com vivências, por mais que não seja na prática, né? Isso daí vocês visualizam no estágio, mas dentro da aula teórica, legal trazer um estudo de caso, ou então trazer um aprendizado onde o aprendiz, né, o aluno busca esse conhecimento e consiga vincular com a prática, né, para acontecer um ensino, uma aprendizagem melhor, né, ou de fato, né, uma aprendizagem que realmente a pessoa, o aluno, né, aprende. Então, nota-se, portanto, tentativas políticas para que sejam adotadas como estratégia de ensino práticas pedagógicas inovadoras, também chamadas de metodologias ativas. A gente vai falar um pouquinho sobre isso, né? Ressalta-se que nesse processo ativo, a atuação do educador não é o único determinante para o sucesso de tais metodologias. Então, eu como educador, né, os educadores, no processo de metodologia ativa, não vai ser só ele que vai fazer não será ele que fará o papel principal, pelo contrário, né? Os estudantes também, eles devem se tornar autônomos e responsáveis pela aprendizagem. Então, isso é bacana porque se a gente levar para a prática, né? Na área da saúde, isso também está começando a mudar. Porque antigamente, ainda hoje, né, em muitos casos, o que acontece? É o médico, ou é o profissional da saúde, é o enfermeiro, é o psicólogo, é o fisioterapeuta, é o nutricionista. É ele que vai me salvar, é ele que vai curar a minha doença. Então, vocês percebam que o foco era muito no outro, no profissional da saúde, no professor. E com essas metodologias ativas e tudo isso que está mudando, essa mudança de paradigma na nossa sociedade em geral, não só na educação, faz com que a pessoa assuma a sua responsabilidade. Focando aqui na nossa aula no processo de ensino-aprendizagem. Então, é aquilo que eu sempre comento, não é dar o peixe, é ensinar a pescar. Que vocês, né, que os alunos, que os aprendizes se tornem pessoas autônomas e responsáveis, e não fique esperando só do docente, só do educador, só do facilitador, que mostre, já dê um artigo, ou que já fala, toma isso, toma aquilo, então é assim, assim, assado. Não funciona dessa forma, né? Até porque a gente já estudou em outras aulas como é complexo o processo de aprendizagem. E faz necessário que o indivíduo coloque a mão na massa para que ele aprenda, né? Então já tem vários estudos falando sobre isso. Então a metodologia ativa é uma concepção educativa que estimula processos de ensino-aprendizagem crítico-reflexivos, no qual o educando participa e se compromete com seu aprendizado. Então é o que a gente acabou de falar, né? Precisa de um comprometimento do outro também, não só do docente.
ou do facilitador, né? O método propõe a elaboração de situações de ensino que promovam uma aproximação crítica do aluno com a realidade, a reflexão sobre problemas que geram curiosidade e desafio, a disponibilização de recursos para pesquisar problemas e soluções. Só um adentro, né? Esses recursos não precisam ser recursos tecnológicos, né, de última geração. Um livro é um recurso, um artigo é um recurso, uma revista científica é um recurso, tá? Porque às vezes a gente pensa, metodologia ativa, eu tenho que baixar um aplicativo no celular, inventar um jogo online, falar para usar o computador. Não precisa, você pode ter alta satisfação com baixo investimento, né? Então você pode ter um resultado alto e positivo sem que você desprenda de recursos financeiros extraordinários, né? Então, a identificação e organização das soluções hipotéticas mais adequadas à situação e aplicação dessas soluções. Então, esse método, a metodologia ativa, ela propõe tudo isso, que tenha um desafio, que seja associado à prática e principalmente à responsabilidade e autonomia dos aprendizes. Aqui eu trouxe alguns exemplos de metodologia ativa. Alguns eu já apliquei com vocês e outros não, mas acredito que outros professores já tenham aplicado também. O primeiro é a aprendizagem baseada em problemas. O próprio nome já fala, aprendizagem baseada em problemas. Ou seja, o aprendizado vai ocorrer a partir da apresentação de algum problema. Pode ser real ou fictício a um grupo de alunos. Então, para solucionar esse problema, os alunos eles vão recorrer aos conhecimentos prévios, vão discutir, vão estudar, adquirir e integrarem esses novos conhecimentos. Então, normalmente é uma atividade em grupo, a gente lança um problema, né? Pode ser um problema vivenciado na prática ou não, e aí vai ter uma discussão, depois vão estudar e até adquirir e integrar esses novos conhecimentos. A gente fez um pouco isso quando nós discutimos aquele problema que a Ingrid trouxe em sala de aula, né? Comentando de uma mensagem num grupo de WhatsApp, algo assim, não me recordo totalmente. Mas foi um problema real, e aí nós todos discutimos juntos em sala de aula. Faltou a parte de estudar, né, a fundo algumas teorias comportamentais ou algo assim, mas a gente começou a estudar um pouco nessa disciplina falando de motivação, como que as pessoas realmente aprendem, o que eu preciso, e nós vamos estudar um pouco mais falando sobre motivação principalmente, e aí como que esse conhecimento fica consolidado e como que eu coloco isso em prática, né? Como que eu faço a junção com novos conhecimentos e aplico isso na minha prática. Então, a aprendizagem baseada em problemas, ela estimula a autonomia dos alunos na construção do conhecimento, curiosidade e senso crítico, permitindo-os a vivência e conexão entre teoria e prática, além de fomentar a formação crítico-reflexiva e a aprendizagem significativa. Nós também temos um mapa conceitual, ou então mapa mental, né, que a gente vira e mexe faz em sala de aula, que é um instrumento de estudos onde o conteúdo hierarquizado, ele vai para na verdade, pega o conteúdo hierarquizado e joga ele numa representação gráfica ilustrativa, né, para poder auxiliar nessa compreensão das análises e observações. Como se fosse um diagrama das relações significativas entre os conceitos e as palavras. É bem aquilo que a gente já fez mesmo. Então,
eu coloco um tema central, metodologia ativa. E aí eu vou puxando setas, e o ideal é fazer ilustrações gráficas, até desenhos, bem colorido mesmo, e bem visual, para que eu consiga organizar essas ideias. Então, estimulo os alunos se tornarem autores dos seus próprios conceitos, né? Então, o aluno vai precisar ver, relembrar, escrever do jeito dele, desenhar do jeito dele, como ele consegue associar os conceitos para ele, né? Um jeito único. Às vezes, para mim, mapa mental não, metodologia ativa, eu posso desenhar uma pessoa mexendo, né? Ou então, metodologia ativa para outra pessoa, ela desenha um computador, enfim, cada um pensa de um jeito, né? É o que faz sentido para você recordar aquilo depois. Então, isso foge da prática tradicional de memorização dos conteúdos, além de estimular essas habilidades, né, dos alunos para análise crítica, raciocínio lógico, curiosidade e a criatividade. Outro exemplo de metodologia ativa são as tecnologias educacionais. E aí, essas tecnologias são estratégias utilizadas para o processo de educação em saúde por meio de recursos e técnicas planejadas por equipamentos tecnológicos. Então, o próprio nome já fala, né? Tecnologias educacionais. Tudo que é tecnológico, um computador, um celular, um tablet, um software, um aplicativo, tudo que eu faço utilizando esse aparato tecnológico, né, principalmente com a internet, é um tipo de tecnologia educacional. Pode ser, né? Não tudo, mas existem várias ferramentas que são utilizadas como tecnologias educacionais e tem vários aplicativos gratuitos, dá para fazer caça-palavras online, dá para fazer um fórum, né, um chat de conversas através, por exemplo, do Google. O Google tem vários aplicativos de perguntas e respostas, de infográficos, de várias coisas, né, que podem ser utilizadas como tecnologias educacionais. Então, contribui com a autonomia do aluno na construção do conhecimento, sendo caracterizado como um instrumento inovador que tornou as aulas mais dinâmicas e inovadoras. Lembrando que aqui eu preciso ter um certo recurso, né? O local em que eu vou ministrar uma palestra ou que eu vou dar uma aula precisa ter, né, esse recurso tecnológico, porque senão, se a internet for ruim e eu pensar numa metodologia ativa de forma tecnológica, vai dar certo? Não vai, né? Vai passar mais raiva, vai perder mais tempo do que ser efetivo. Outro exemplo que acho que vocês já estão cansados de fazer é o famoso estudo de caso. Então, tem uma situação sistematizada e estruturada para compartilhar experiências, conhecimento, interligar teoria e práticas existentes, aperfeiçoar a compreensão acerca das problemáticas e tomadas de decisão. Permite a interdisciplinaridade e estimula a busca por novos saberes, né? E outro tipo bem utilizado, se tiver oportunidade eu aplico na prática com vocês, que é esse Team-Based Learning, ou seja, o aprendizado baseado em equipes. O próprio nome já fala, as pessoas, né, a sala de aula ela é dividida em equipes, de 6 a 8 alunos, né, e aí tem uma sequência. As equipes, elas são estrategicamente formadas e normalmente são permanentes, né, quando trabalha com isso a longo prazo, dentro de uma disciplina. Estrategicamente formadas como? O ideal é que não se coloque pessoas muito semelhantes no mesmo grupo. Então, é bom colocar assim, um trabalha na área da saúde e outro nunca trabalhou. Um tem 18 anos, outro tem 50 e poucos anos.
Um é da área da saúde mental, o outro é da área da urgência e emergência. Então é legal mesclar, né, esses grupos. Precisa garantir que teve a preparação, porque nessa metodologia os alunos precisam se preparar antes. Então, normalmente é dado um conteúdo para que esses alunos. Só um minuto, gente. Normalmente é dado um conteúdo para que esses alunos leiam previamente, né? Então, um artigo, um capítulo de um livro, precisa ter essa preparação, porque senão não acontece esse team-based learning, senão as pessoas não conseguem fazer. Também consiste, né, daí aplica essa atividade e depois avalia o que aconteceu. Então, um grupo de 6 a 8 alunos. O estudo do material deve ser previamente encaminhado pelo professor de 1 a 2 semanas antes do encontro presencial. Aí tem a avaliação individual e em grupo, com imediato feedback para os alunos antes do início da discussão dos casos. Então, eu avalio a discussão daquele grupo em relação a determinada atividade, né, correlacionando com o material que foi disponibilizado para o aluno ler antes, avalio individualmente e em grupo. E aí depois tem as discussões de casos, né, que vão ser feitas entre os grupos, tá? Então, aplicação de conceitos em casos, contextualizando o conteúdo. E esta daqui, que eu também já apliquei com vocês, que é o 1 Minute Paper, né? 1 minuto do papel. Normalmente eu dou aqueles post-its e vocês escrevem algo que eu pergunto bem rapidamente. Então, é uma metodologia que tem o papel de dar ao professor um retorno, um feedback sobre os tópicos abordados em aula, sobre suas maiores dificuldades em relação aos conceitos apresentados e os pontos mais relevantes da aula. Esse feedback, esse retorno é super importante, né? Quando vocês, por exemplo, forem orientar a equipe de vocês, ou então dar uma palestra, dar uma aula, é interessante saber o que ficou daquilo. Então, esse 1 Minute Paper é 1 minutinho mesmo, bem rápido, escreve uma palavra, 2 palavras, o que ficou daquela aula para você. E aí, o professor, ele começa, né, a pessoa que aplicou esse tipo de metodologia, pode reler tudo isso e saber onde que ele coloca o foco dele na próxima aula, se ele tem que voltar com algum conteúdo, ou se, bacana, todo mundo já entendeu, né, desse conteúdo, posso passar para o próximo. Então, nos últimos minutos da aula é solicitado que os alunos façam algumas notas sobre a aula. Os estudantes escreverão tópicos significantes relacionados com o que aprenderam na aula, né, recém-encerrada, e quais os conceitos ainda não foram assimilados plenamente. Então, eu posso dar 2 papeizinhos e um falar o que você aprendeu, o que não ficou tão claro. Então, isso é um retorno para o próprio palestrante, ou para o próprio educador, ou para o próprio facilitador. Então, após responder esses questionamentos, os alunos entregam as anotações para o professor, e aí, a partir dessas análises feitas, o professor poderá elaborar a próxima aula com base naquilo que os alunos escreveram, retomando conceitos ou apresentando situações, problemas relacionadas ao assunto. Né? Além de retornar conceitos, o professor pode trazer um caso, um exemplo prático para tentar concretizar aquilo lá que ficou com dúvida ainda, né? Acho que acabou, peraí. É isso então, gente. Espero que tenha ajudado, contribuído com o ensino de vocês. Qualquer dúvida, vocês me escrevam no fórum ou no chat. E a gente se vê na próxima. Até mais.